proposta de emenda à Constituição número 83, que acrescenta o artigo 166-A à Constituição Federal para dispor sobre a instituição fiscal independente. Transcorre hoje a 4ª sessão de discussão em primeiro turno. A matéria constará da ordem do dia da próxima sessão deliberativa para prosseguimento da discussão. Mensagem número 52, pela qual a senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação da senhora Isabel Cristina de Azevedo, ministra de 2ª classe do quadro especial da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixadora do Brasil na República da Sérvia e cumulativamente em Montenegro. O parecer é do senador Cristóvão Buarque. Discussão do parecer. Não havendo quem queira discutir o parecer, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. As senadoras e senadores já podem votar. Não, fazer. Senhor presidente, pela ordem. Senador Hélio José, com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Eu queria, em primeiro lugar, me solidarizar aqui com as palavras que foram ditas pelo nosso querido senador Jorge Viana, pelo senador Cassol e pelo senador Raup. Realmente a crise energética no nosso país é muito grande, por isso que a gente tem debatido muito aqui, senhor presidente, a questão da necessidade das energias alternativas, a questão de discutirmos melhor a questão da energia solar e de novos financiamentos que permita várias fontes de energia, tipo a de resíduos sólidos e outras. Quero fazer algumas palavras aqui, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Venho mais uma vez a essa tribuna para reiterar o meu compromisso com a busca de soluções ambientalmente sustentáveis e socialmente justas para os problemas que a geração de energia elétrica, ou talvez seja melhor dizer, a falta dela, traz para o cotidiano da sociedade brasileira. Nessa semana, motiva-me ainda mais esse debate, pois viajo hoje para a cidade do México, onde participarei das reuniões da Comissão do Parlamento Latino-Americano Parlatino, na qualidade de membro do Grupo Brasileiro. O Parlatino é, como sabem Vossas Excelências, uma organização regional na qual estão representados os parlamentos nacionais da América Latina, cujos componentes são eleitos democraticamente mediante sufrágio popular, fundado em 64. O Parlatino visa promover a integração entre os 23 países latino-americanos. Nesse encontro, dos quais participarei, pretendo abordar as possíveis alternativas para a crise energética que assola o mundo, nominadamente os países menos desenvolvidos, e também discutir políticas públicas capazes de viabilizar projetos de obtenção de energia elétrica a partir da energia solar. Sim, senhor presidente. Sim, senhoras senadoras, senhores senadores. Não podemos mais fugir desse debate. Vejamos com atenção o exemplo da Arábia Saudita, o país que é dono de assombrosas reservas de petróleo. Seu governo planeja construir, nos próximos 5 anos, instalações capazes de fornecer 6 gigawatts de energia solar fotovoltaica. Isso representa, senhor presidente, praticamente 6 usinas de Furnas. Este número
é igualmente assombroso, pois é quase a soma das potências instaladas nas hidrelétricas de Santo Antônio e Geral, as duas grandes usinas do Rio Madeira, cujo nosso senador Jorge Viana acabou de falar de alguns problemas que estão acontecendo lá por causa de testes energéticos. Segundo instituições que se dedicam a projeções de oferta e demanda de energia no mundo, em menos de 2 décadas, os sauditas podem atingir o equivalente a mais de uma Itaipu, energia elétrica produzida a partir da energia solar. E nós, com esse Brasil imenso, não podemos ficar atrás. No Brasil, neste mês de setembro, os meios de comunicação noticiaram que até 2017, o sertão paraibano vai ganhar mais 3 empreendimentos de energia solar fotovoltaica. Estamos falando, segundo o Atlas Solarimétrico do Brasil, de uma das regiões de maior irradiação solar anual do país. Por essa razão, o município de Patos, mais especificamente a cidade de Malta, da Paraíba, nobre senador Cássio Cunha Lima, receberá investimentos da ordem de 300 milhões em decorrência da construção de 2 dessas usinas pela empresa alemã Conergy. Em leilão realizado pela ANEEL, em agosto passado, a Conergy obteve o direito de construir painéis solares com a capacidade instalada de 54 megawatts, potencialmente capaz de atender, com energia renovável, a carga demandada por quase 1 milhão de habitantes. A direção da multinacional alemã estima que o valor investido equivalha a quase 10 vezes o Produto Interno Bruto, PIB, da pequena cidade de Malta, com cerca de 5.000 habitantes, 5.500 habitantes no sertão da Paraíba. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, veja que impacto positivo para essa pequena cidade e lembre-se, por favor, de que o nosso potencial de radiação solar equivale a cerca de 20 vezes a atual capacidade instalada de produção de energia elétrica. Será que devemos nos contentar com os planos do setor elétrico, que prevê a instalação de modestos 2 gigawatts até 2023, a terça parte do que os sauditas esperam obter em apenas 5 anos? Claro que não, senhor presidente. Pensando em tudo isso, resolvi solicitar à consultoria legislativa do Senado Federal um estudo que faça uma reflexão sobre a necessidade urgente de o Brasil apresentar um programa de instalação de painéis fotovoltaicos nas residências e edifícios do Brasil. Por meio desse estudo, pretendo saber quantos painéis solares poderiam ser instalados anualmente nos telhados de residências e edifícios do país. Penso que seria uma verdadeira revolução garantir pelo menos 1 milhão de tetos solares até 2020, o que pode até parecer muita coisa, mas representa apenas 1,5% de todos os domicílios brasileiros, senhor presidente. Ora, por exemplo, se o Brasil possui um território muito maior do que o da Arábia Saudita, bem como a média anual de insolação diária muito mais significativa, nós não podemos ficar permanentemente à sombra da nossa matriz energética atual e nos conformar em ver o maior exportador mundial de petróleo movendo-se em direção ao sol. Senhor presidente e demais colegas aqui do Senado Federal, sem dúvida, eu estou apresentando uma proposta a esse Senado para que nós avaliemos a possibilidade do BNDES e outros organismos poder abrir uma linha de crédito que financie a instalação de energia solar nos nossos tetos, que favoreça para que o nosso micro e pequeno empresário possa ter a instalação dessa energia tão importante e barata, desde que tenhamos os equipamentos disponíveis e em qualidade e com preços compatíveis para que o nosso empresário possa investir. Por isso, senhor presidente, eu me solidarizo com o que foi falado aqui pelos nossos colegas que me antecedeu sobre a crise energética e digo que temos solução. O que precisa é criatividade, o que precisa é sentarmos e debatermos com atenção esse tema tão importante. Finalizo esse pronunciamento aqui, senhor presidente, agradecendo Vossa Excelência pela atenção, pela Agenda Brasil e pelo espaço que está nos dando para discutir questões importantes para o nosso país. E com relação à nossa querida embaixadora, a Isabel, quero dizer que é uma pessoa preparada, que passou uma temporada grande lá na Etiópia, uma
vasta experiência e que agora está indo para nos representar na Sérvia Montenegro e acumulativamente com... lá pegando a Sérvia e Montenegro acumulativamente. Então é uma embaixadora preparada, uma mulher de fibra que passou lá para a nossa oitiva lá na CRE, fez um sucesso danado. Então conclama a todos os nossos colegas senadores a votar sim a indicação da nossa embaixadora Isabel Azevedo. Muito obrigado, Sua Excelência. Eu vou pedir uma monitorada como é que está lá. Eu acho que a gente tem que dar presença. Nós vamos encerrar a votação. Senador Randolfo Rodrigues. As mudanças agora são credenciadas? A não ser que os projetos começaram no Senado, que não é nenhum. Que não é o secretariado. Então, se a Câmara derrubar, aí agora se a Câmara manter, e aí? Segundo Cristóvão, a gente tem que falar baixinho, porque pode parecer arrogância. Não é, Cristóvão? Aprendi essa contigo, conto para todo mundo, não esqueça. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência, senador Magno Malta. Senhor presidente, senhores senadores, na semana próxima passada, senador Ivo Cassol, nós fomos surpreendidos, a nação cristã majoritariamente desse país, parlamentares, gente do povo, profissionais liberais, uma nação inteira. O ministro da Educação criou no seu ministério, não sei se por falta de conhecimento, ou se má fé, ou pura irresponsabilidade, porque essa casa rejeitou no Plano Nacional de Educação, no PNE, essa casa, a Câmara dos Deputados, rejeitou colocar no Plano Nacional de Educação identidade de gênero. Eles acharam pouco e correram para os municípios e para os estados. As câmaras e os estados rejeitaram. E desconhecendo, senhor presidente, a posição do Senado da República e da Câmara, o ministro da Educação criou no seu gabinete o Comitê de Gênero. Eles esqueceram portadores de deficiência, esqueceram de negros, de índios, de nordestinos, de imigrantes, de ciganos. Um comitê de identidade de gênero. Parece uma coisa compulsiva. Eles querem de todas as maneiras que as escolas desse país seja de forma assintosa, assaltada, a nossa infância num país combalido moralmente, ensinar homossexualismo nas escolas. A reação da frente parlamentar mista, da família, dos cristãos desse país, de forma majoritária, e daqueles que querem criar seus filhos, porque não tem problema nenhum. O ministro que cria uma outra escola específica com identidade de gênero, não tem problema. Agora querer fazer uma sociedade cristã engolir o que eles querem, e com essa reação da sociedade, ele parece que acordou, algum assessor disse a ele, olha, o senhor está confundindo as bolas. Ele então vai, anula a portaria dele no Diário Oficial e publica uma portaria modificativa 916-2015. Essa nova portaria, então, acaba com o tal Comitê de Gênero e cria um Comitê de Combate à Discriminação. Até aí, estamos falando da mesma língua. Nesse momento, falando a mesma língua, senador Renan, num país que discrimina nordestinos, nós somos, e sabemos bem disso, portadores de deficiência, negros, índios, ciganos, imigrantes de toda ordem. Eu lamento muito, não sei se desinformação, porque desinformado não é, mas a má fé do ministro
mas agradeço a Deus e aplaudo a reação da sociedade brasileira cristã desse país em defesa de valores de família. Obrigado, senhor presidente. A Vossa Excelência, nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 53, não 2, uma abstenção. Está, portanto, aprovado o nome da embaixadora Isabel Cristina de Azevedo para exercer o cargo de embaixadora do Brasil na República da Sérvia e cumulativamente em Montenegro. Será feita a devida comunicação à senhora Presidente da República. Senhor Presidente, senador Wellington Fagundes, infelizmente não consegui fazer o voto aqui, mas voto sim acompanhando o partido. Registrará a manifestação de Vossa Excelência. Mensagem 49, pela qual a senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação de Otávio Henrique Dias Garcia Cortez para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Democrática Federal da Etiópia. Isso é pena. O relator é o senador Ricardo Ferraço. Para quem não se gosta. Discussão do parecer, não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão. As senadoras e senadores já podem votar. Presidente. Senhor presidente, eu queria aproveitar a oportunidade, senhor presidente, e mais uma vez colocar perante ao povo do meu estado de Rondônia essa indignação que nós estamos vivendo pelos apagões do nosso estado. Isso é um absurdo da maneira que a gestão está acontecendo. Nós não podemos pactuar com uma falta de planejamento, e não é de agora que essa diretoria que mora no Rio de Janeiro, olhando para Copacabana, olhando para o Cristo Redentor, administra os 6 estados da Federação Brasileira, o estado de Alagoas, o estado do Piauí, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. E aqui eu quero fazer justiça, senhor presidente, senhoras e senadores. Não é culpa de maneira nenhuma dos gestores dos estados. Infelizmente, é falta de gestão da Eletrobras e dos tempos das vacas gordas. Na época que o governo federal, a Eletrobras, tinha recurso. Eu falava antes, numa parte, junto com o Jorge Viana, senador Jorge Viana, e eu não consegui concluir. Então, para quem estava me assistindo naquele instante, a complementação do meu discurso é que o CCC, ele retornava 100% para os cofres da estatal, que é a Ceron do estado de Rondônia. Por falta de competência e de planejamento, o estado de Rondônia, a Eletrobras, perdeu 360 milhões de reais que interligaria o sistema da Eletrobras, que seria de Presidente Médici, Alvorada, São Miguel, Seringueira e São Francisco e Costa Marques, Buriti, Campo Novo, Montenegro, Ariquemes, também com Jubim, Machadinho, Vale do Anari, também Teobroma chegando em Jaru. É um absurdo a falta de gestão e o prejuízo que está causando. Fui governador do estado de Rondônia e ao mesmo tempo que fui governador do estado de Rondônia, eu dizia que essas usinas iam passar a linha de transmissão por cima das nossas cabeças e a energia viria para o centro-oeste ou para o sul, mas especialmente para São Paulo, e infelizmente não ficaria nada no nosso estado. E hoje, por falta de planejamento, o sistema que ainda está fornecendo um pouco da energia de Santo Antônio e Giral, então no sistema em Rondônia, é porque ainda foi feito, implantado pela Santo Antônio quando eu era governador do estado de Rondônia. Então, senhor presidente, o caos, os apagões do estado de Rondônia não é culpa dos diretores das estatais nos estados da federação. É culpa por falta de gestão, por falta de comando, por falta de investimento. Eu não consigo entender de maneira nenhuma
como, senhor presidente, diretores no Rio de Janeiro conseguem administrar 6 estados ao mesmo tempo. Infelizmente, nós do estado de Rondônia hoje estamos pagando o preço. Bom, mas agora vai colocar à disposição energia. Mas eu pergunto, a energia da Termonorte, que é produzida com óleo diesel, por que não está produzindo hoje? Porque o governo federal não paga a Serão o diesel que tem que reembolsar. E resultado, e a Eletrobras Rondônia não paga a distribuidora da Petrobras esse combustível. E por isso nós ficamos no escuro. Infelizmente, o próprio governo não se entende, o próprio sistema do governo federal não se entende, e o povo do meu estado, o povo do Acre é que está pagando a conta. Então é inaceitável. A minha indignação é no sistema interligado, a minha indignação é no sistema isolado, naquelas cidades, igual o distrito de Porto Olinda de Moura, que recebe turista do Brasil inteiro, ficou 5 dias sem energia. E aí a Guasco, que pegou esse contrato, disse que não vai botar motor novo porque daqui a um ano vai entregar esse contrato. E a sucessora é a CIMI, se eu não estou enganado. Então, portanto, senhor presidente, aqui no Senado eu quero reiterar a cobrança do povo do meu estado, o prejuízo que nós estamos tendo. O Brasil está tendo energia da Santo Antônio e Giral e o povo do estado de Rondônia, infelizmente, está ficando sem essa energia. Mas por que não está sendo distribuído no estado de Rondônia? Porque a Eletrobras tinha que ter feito um bypass, uma subestação que abaixaria a energia da usina de Santo Antônio e Giral para o sistema interligado de Rondônia. E esse sistema que foi feito, infelizmente, é pouca energia para abastecer os 2 estados. Então a situação hoje é crítica, vai ligar os motores da Termonorte, a custa do quê? Mais uma vez, a custa dos cofres públicos do povo brasileiro. E a conta, pode ficar tranquilo, povo brasileiro, vai vir na conta de energia de cada um de vocês que estão consumindo. Por que isso está acontecendo? Porque não teve planejamento, não teve gestão e não teve um time competente à frente da Eletrobras para resolver esse problema. Por isso, Vicentinho, nós estamos passando de ser causa hoje no estado de Rondônia. Obrigado, presidente. Pelo senhor presidente. Senador Magno Malta. Senhor presidente, eu quero ler aqui uma série de alguns itens. Hoje uma senhora de mais ou menos uns 85 anos de idade me entregou no aeroporto esse papel e me pediu. Falou, meu filho, eu gostaria muito que o senhor lesse para mim, que eu já pedi, eu vim hoje cedo para o aeroporto, alguns deputados que passaram aqui, e eu dei esse papel, eles olharam e disseram que não ia ler. Mas eu gostaria que você lesse para mim. E eu olhei e falei, com certeza eu vou ler. E ela escreve aqui, pacote econômico do governo federal. Ela escreve e diz, este pacote é o verdadeiro me engana que eu gosto. E eu concordo, vovó, com a senhora. Arrocha apenas a população. Veja o que ela escreveu. O governo não cortou na própria carne, cortou na carne da população porque não corta. Ela falou metade, é porque a conta ainda não está boa. Dos ministérios, metade dos cargos comissionados, os cartões de crédito corporativo, as dezenas de milhares de telefones celulares do governo, os milhões de gastos com viagem que nada produzem, os gastos com energia, água, telefone e alimentação nas repartições públicas. O Congresso e o Poder Judiciário também precisam colaborar e cortar na própria carne. A proposta de aumento de impostos e a volta da CPMF é um verdadeiro confisco no bolso do brasileiro, que já paga uma das maiores cargas tributárias do mundo. A sociedade não aguenta mais gerar e pagar a conta da crise que só existe por causa de erros cometidos por esse governo. Lamentável que o pacote prejudique mais uma vez, ela é do meu estado, o estado do Espírito Santo. Ameaça obras de infraestrutura no Espírito Santo, como a ampliação da BR-342, que liga Nova Venécia a Soretama, a ampliação do aeroporto. Aliás, senhor presidente, essa ampliação do aeroporto, eu quero pedir uma explicação ao ministro Eliseu Padilha. E eu disse semana passada à senadora Rose, semana retrasada, que eu faria um pedido de informação a ele, porque ele foi no meu estado de forma pomposa, anunciou o recomeço da obra,
e lá não tem um ajudante de pedreiro. Um ajudante de pedreiro. E o meu pedido de informação é para que ele informe qual é a empresa que botou aquelas máquinas trabalhando, se movimentando atrás dele, que depois sumiu. A informação no Estado é que aquelas máquinas e os caminhões foram alugados tão somente para o evento, para fazer o cenário. E a senhora, muito lustra, de 84 anos, diz: a construção da BR-342, ampliação do aeroporto, construção da BR-447 que liga a BR-101 em Cariacica ao Porto de Capuaba e duplicação da BR-262 e construção do Mestre Álvaro. Vovó, está ali do que a senhora me pediu. E quero dizer uma coisa, a senhora disse lá no aeroporto. Vou reafirmar aqui para o Brasil que nos veem. Eu concordo em gênero e número e tudo mais que a senhora escreveu. Vivendo num país como esse, que quer legalizar o jogo, e reafirmo ao Brasil a minha disposição de lutar para que essa indignidade não seja legalizada no país. Eu só concordo em legalizar o jogo, o buraco. O buraco eu concordo, porque legalizar um buraco para jogar dentro desse buraco esses incompetentes que acabaram com a vida econômica desse país. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 53, não 2, uma abstenção. Está, portanto, aprovado. Senhor presidente. O nome de Otávio Henrique Dias Garcia Cortez para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Federal da Etiópia. Será feita a comunicação ao presidente da República. Senhor presidente Renan, por gentileza. Na votação anterior, se tivesse presente, tinha votado sim na indicação do embaixador. A ata registrará a manifestação de Vossa Excelência. Parecer 714, que teve como relator o senador Antônio Anastasia, sobre a indicação do senhor Carlos Augusto de Barros Levenhag para compor o Conselho Nacional de Justiça, nos termos do artigo 103 da Constituição Federal. Discussão do parecer, não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão. As senadoras e senadores já podem votar. Senhor presidente, senhor presidente. Senador Anastasia, com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Então, somente para prestar aqui mais uma vez meu testemunho da adequação da indicação pelo Supremo Tribunal Federal do desembargador Levenhagen para compor o Conselho Nacional de Justiça, aprovado pela CCJ e que agora é submetido ao plenário, pedindo a todos os pares para que, de fato, assim entendendo, manifeste seu apoio a esse grande conterrâneo meu e que representa as letras jurídicas e a melhor qualidade do homem público de meu estado, Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecemos a Vossa Excelência. As senadoras e senadores já podem votar. Não é, faltam esses dois aqui.
Se folgar um pouquinho. Porque é a direita. Senador Ronaldo Caiado, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, a votação anterior, senhor presidente, queria dizer que eu voto sim. Ata registrará a manifestação de Vossa Excelência. Da indicação. Senhor presidente, eu queria as duas primeiras autoridades. Eu estava em missão, queria que Vossa Excelência considerasse nato. Obrigado. Foram duas votações ou uma votação já? Ou essa é a segunda? Então considere minhas duas votações anteriores, voto sim, senhor. A ata registrará as manifestações de Vossa Excelência, senador Ronaldo Caiado. Até eu chegar. Senhor presidente. Senador Elmano Ferrer. Consignar meu voto favorável a Isabel Cristina, embaixatriz do Montenegro, e Otávio Henrique, do Sudão. A ata registrará a manifestação de Vossa Excelência. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 50 votos. A ata, senador Magno Malta, registrará a manifestação de Vossa Excelência. Sim, 50 votos, 3 votos não, uma abstenção. Está, portanto, aprovado o nome de Carlos Augusto de Barros Levenhagen para compor o Conselho Nacional de Justiça, nos termos da Constituição Federal. Será feita comunicação ao Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, pela ordem, gostaria que Vossa Excelência registrasse o meu voto. A ata registrará a manifestação do senador Magno Malta. Parecer 713, que teve como relator o senador Raimundo Lira, submetendo a apreciação do Senado a indicação do senhor Bruno Ronquete de Castro para compor o Conselho Nacional de Justiça, nos termos da Constituição Federal. Discussão do parecer. Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão do parecer
Passamos à votação. As senadoras e senadores já podem votar. Presidente, eu queria fazer uma comunicação. Senador Raimundo Lira. Eu tive a honra de ser, como Vossa Excelência falou, relator do juiz Bruno Ronquete de Castro para o Conselho Nacional de Justiça. Ele recebeu 23 votos sim na Comissão de Constituição e Justiça e 0 votos não. Então é um jovem paulista, jovem juiz, que foi indicado para o Conselho Nacional de Justiça. Portanto, eu tive a satisfação de ser o relator e constatei que é um homem que tem uma carreira brilhante, apesar de jovem, e com certeza vai desempenhar um bom trabalho no Conselho Nacional de Justiça. Meu voto é sim e peço a todos os companheiros, senadores e senadoras que também votem sim no nome indicado para o Conselho Nacional de Justiça. Muito obrigado, presidente. Presidente. Senador Paulo Rocha. As votações anteriores, estava com tarefa fora da casa. Reconsidere a minha posição em relação ao que o partido indicou. A ata registrará a manifestação de Vossa Excelência, senador Paulo Rocha. Senhor presidente, senador Renan Calheiros. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Flecha Ribeiro. Senhor presidente, pela ordem. Queria a Vossa Excelência que fizesse constar na ata. Eu não votei no segundo e no terceiro. A ata registrará, senador, estava numa reunião com o ministro da Saúde que não houve. Que o ministro da Saúde foi chamado ao Gabinete Civil, que eu acho que é um dos que vão ser afastados amanhã, é o que se comentava lá no Ministério da Saúde ainda agora. Então eu votei o primeiro indicado e o segundo e terceiro não, só para fazer constar em ata. Presidente, pela ordem. Senador Donizete. Para constar na ata, por gentileza, as 3 votações anteriores, eu votei sim. Antes de conceder a palavra pela ordem à senadora Fátima Bezerra, nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Presidente, boa noite. Senhor presidente, em função do meu retorno da viagem, eu não pude participar das 2 votações anteriores e peço que registre meu voto acompanhando toda a nossa bancada. A ata registrará as manifestações de Vossa Excelência. 3 votações anteriores. Nas 3 Obrigada. votações. Tchau. Sim, 56, não 3, uma abstenção. Está, portanto, aprovado o nome de Bruno Ronquete de Castro para o Conselho Nacional de Justiça. Será feita a comunicação ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Última autoridade, parecer 726. Pelo qual o Supremo Tribunal Federal submete à apreciação do Senado Federal a indicação do senhor Walter de Araújo para compor o Conselho Nacional do Ministério Público, nos termos da Constituição Federal.
Discussão do parecer, não havendo quem queira discutir o parecer, nós declaramos encerrada a discussão, passamos à votação. As senadoras e senadores já podem votar. Eu concedo a palavra pela ordem à senadora Fátima Bezerra. Senhor presidente, eu quero aqui fazer um registro do manifesto que a CNBB, a OAB e diversas outras entidades que formam o movimento da coalizão pela reforma política democrática e eleições limpas, manifesto esse inclusive subscrito por vários senadores e senadoras, está encaminhando à excelentíssima senhora presidenta da República, pedindo exatamente à presidenta para que ela vete o dispositivo do projeto de lei 5735, que trata exatamente da questão das doações, né, empresariais a partidos e campanhas. O manifesto, senhor presidente, coloca, faz uma convocação onde a coalizão pela reforma política democrática e eleições limpas, que reúne mais de uma centena de organizações da sociedade civil, vem manifestar sua firme posição em favor do veto do PL 5735/2013, no momento submetido à sanção da excelentíssima senhora presidenta da República. Esta convicção foi fortalecida de maneira definitiva pela decisão merecedora de aplausos do Supremo Tribunal Federal no último dia 17 de setembro, considerando inconstitucional o financiamento eleitoral por empresas. Não só aplaudimos, diz o manifesto, a posição tomada pelo STF, mas esperamos que a palavra do presidente da Suprema Corte seja mantida. Abre aspas, o julgamento está concluído e válido para as eleições a partir de 2016, fecha aspas. Repudiamos, portanto, qualquer tentativa de reversão desse resultado da Corte, tendo presente que tal conduta se situa na contramão do sentimento fortemente majoritário do povo brasileiro, expresso em pesquisa de opinião pública recente. Por esse motivo, a sociedade civil, representada pelas entidades que integram a coalizão, juntamente com o expressivo apoio das senhoras e senhores senadores que subscrevem esta manifestação, dirige especial apelo à excelentíssima senhora presidenta da República no sentido de apor o veto ao referido projeto naquilo que diz respeito ao financiamento empresarial, o que resultará no aperfeiçoamento da democracia brasileira. Brasília, 22 de setembro de 2015, e assina diversas entidades que compõem a executiva da coalizão. Quero só dizer, senhor presidente, senador Renan, que vários senadores já subscreveram aqui esse manifesto e nós estamos aqui, claro, portanto, à disposição de mais outros senadores e senadoras que queiram subscrever o manifesto, que vai ser exatamente endereçado à presidenta da República, pedindo o veto na parte da lei que trata exatamente do financiamento empresarial a partidos e campanhas. E dizer, senador Renan, por fim, que amanhã o movimento será recebido por Vossa Excelência no seu gabinete ao meio-dia. Muito obrigada. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Senadora Lides, só um segundo. Pois não. Presidente. A ata registrará a manifestação da senadora Ana Amélia. Sim, 53, não, 4 votos, uma abstenção. Está, portanto, aprovado o nome do senhor Walter de Araújo. Senhor presidente, conforme a orientação do senador Blairo, o senhor registra meu voto, sim. A ata registrará a manifestação de Vossa Excelência para compor o Conselho Nacional do Ministério Público.